Os pastores e os desigrejados. Uma palavra sobre este assunto de importância significativa. É muito, mas muito comum pastores, a partir do púlpito das igrejas que pastoreiam, tecerem críticas severas no que diz respeito aos desigrejados. Entretanto, deixo bem claro, desde o princípio, que não é o meu objetivo defender e ou desqualificar ou desmerecer aqueles que não são membros de nenhuma igreja evangélica local. Quero abordar aqui 5 pontos que eu anotei em minha agenda. O primeiro, a ausência da pregação do Evangelho de Cristo em grande parte das igrejas evangélicas. O que se vê é a pregação de outro evangelho, e não o evangelho simples do Senhor Jesus Cristo, que faz menção à sua morte, ao exercício de seu ministério terrenal, aos milagres que ele operou, a compaixão que ele demonstrava continuamente para com os necessitados deste mundo, a sua morte na cruz do Calvário, a sua ressurreição e assuntos afins. O segundo aspecto que eu menciono, clã familiar. Não poucas igrejas evangélicas hoje nada mais são do que isso, clã familiar. Assim como nós temos os clãs políticos, como, por exemplo, Alagoas e Maranhão. Nós temos os clãs familiares. Uma igreja pastoreada por um homem. Na ausência dele, quem assume de imediato é o seu filho, ou a sua mulher, ou o seu genro, ou a sua nora. E os membros da diretoria são todos ou quase todos membros da família. Então, tornou-se exatamente isto. É um clã familiar. Uma espécie de clube do Bolinha. E depois reclama-se que tem tanta gente que não quer congregar nestas igrejas. Mas a minha pergunta é, elas estão erradas? Outro ponto que eu comento, intolerância. Sim, você sabe o que se ensina, o que se prega nessas igrejas evangélicas é que se o membro não está de acordo com a visão do líder, ele deve retirar-se da igreja. Bem, a questão não é se ele tem uma visão do Cristo entronizado, de Deus assentado no trono da glória. Não. Se ele não compartilha da visão do líder da igreja, então ele não pode ser membro dela. Uma verdadeira atitude inquisitorial, diga-se de passagem. Outro aspecto que eu abordo, o quarto. Pregadores e cantores que vivem de igreja em igreja, recebendo ofertas à custa do sacrifício e suor do rebanho, que costuma dizimar e ofertar. E o quinto aspecto que eu menciono, ou gostaria de mencionar, mas não farei por causa da exiguidade de tempo, seria o da manipulação. Mas fica para o próximo vídeo.